Boa tarde, internautas. Estamos mais um dia para a gravação de mais um episódio do Readcast e hoje nós iremos falar sobre o impacto da guerra do Médio Oriente sobre o setor energético em Moçambique. Para o dia de hoje nós convidamos uma figura especial, o Dr. Irshad Mohamed. O Dr. Irshad Mohamed ele é especialista em estudos energéticos. Ele é docente e também pesquisador na mesma área de estudos energéticos, assim como também no campo de relações internacionais. Portanto, temos aqui hoje, professor, seja bem-vindo. Obrigado. A esta conversa. Vamos conversar mesmo a respeito deste assunto, que é um assunto que é de grande importância para nós os moçambicanos nos dias que correm. Já passam por aí 40 dias desde que os Estados Unidos e Israel foram lá atacar o Irão e, a posterior, nós vimos a morte do líder do Irão, que, por sua vez, causou uma resposta sob maneira muito intensa da parte do Irão para o mundo. E uma das medidas que eles tomaram foi mesmo fechar o Estreito de Hormuz. Fechar o Estreito de Hormuz, que afinal de contas é o único elemento que eles encontram de força para poder travar as incursões americanas e também travar toda aquela força israelita que afinal de contas é uma força sob maneira impactante no meio deste conflito. O Estreito de Hormuz ficou fechado e nós temos a consciência que o Estreito de Hormuz faz passar por lá um pouco mais de 20% do petróleo do mundo, que afinal de contas é o elemento que dá vida a toda a economia mundial, e nós encontramos hoje o mundo numa situação muito atípica, da qual até Moçambique encontra-se hoje numa situação que quase que de aperto em relação à questão do petróleo. Caro professor, o que é que esta crise nos diz? Como é que ela emerge? Como é que isto acontece? O que é que, afinal de contas, o Estreito de Hormuz representa para o mundo todo no campo energético? Muito obrigado, Carmona. É um prazer estar aqui. Prazer de volta todo. à casa onde me formei e também onde contribuí. Bem, indo à questão do Hormuz, o Estreito de Hormuz ele é um nó de estrangulamento marítimo, né? Para a economia mundial. Não é o único, mas é um dos que, sempre que se fala sobre petróleo e sobre o comércio internacional, é um dos tópicos que é imperioso abordar, não é? Devido à sua importância. Dou um exemplo: o Estreito de Malaca, que está no Sudeste Asiático, ele até recebe mais petróleo do que o Hormuz, mas há uma diferença aqui muito grande. É que o Hormuz é um portão de saída do recurso para o mundo, enquanto que o Estreito de Malaca, por exemplo, é uma porta de entrada, que pode ser contornada, mas a partir do momento em que o petróleo está no mercado internacional, existem diversos mecanismos para eles chegarem aos mercados consumidores. Mas o que acontece no Estreito de Hormuz é que 20% deste recurso e de outros recursos que são altamente estratégicos e fulcrais para o funcionamento da economia mundial ficam presos, ficam acantonados naquela região. Okay? Então, digo que é um assunto já bastante falado, porque durante muito tempo falava-se na possibilidade do Irão fechar o Estreito de Hormuz. E o conflito do Irão não é algo novo, pelo menos não na perspectiva de narrativa, não na perspectiva de animosidade entre estas partes, não é? O Irão sempre teve um posicionamento muito duro em relação à existência do Estado de Israel, a forma como o Estado de Israel tem conduzido os seus assuntos de expansão territorial, de colonatos naquela região,
e, obviamente, tem estado a apoiar alguns grupos de resistência xiita nos países árabes da região. Tem uma relação muito complexa que envolve não só a animosidade ao mais alto nível com Israel e os Estados Unidos, mas também com os próprios Estados árabes, né? Havia ali uma relação de amor e ódio, não é? Com os países árabes, uma rivalidade regional com a Arábia Saudita, mas também uma proximidade com, por exemplo, o Catar. Nós acompanhamos o bloqueio do Catar há uns, já lá vão o quê? Quase 7, 8 anos, pelos Estados vizinhos, Estados árabes, e foi o Irão que permitiu que o Catar conseguisse sair deste bloqueio. Exatamente. Durante o tempo em que esteve bloqueado, conseguisse continuar a obter acesso a produtos alimentares, a fazer passar os seus produtos, até as suas rotas da aviação civil eram feitas a partir do Irão. E aqueles países todos são países de trânsito, né, para a aviação civil. Então, aquele bloqueio tinha em vista sufocar o Catar, mas foi através do Irão que saiu. Então, na situação que nós vemos hoje, por exemplo, o próprio Catar não escapou a bombardeamentos por parte do Irão, e isso demonstra esta relação muito complexa que existe naquela região, em função também da complexidade dos interesses, da forma como eles são configurados para aqueles países. Mas também fica claro que, afinal de contas, também é o Catar que, durante o bombardeio de Israel à faixa de Gaza, esteve em algum momento a acolher alguns líderes do Hamas, que também, por sua vez, tinham as suas ligações com o Irão, e que também esteve a prestar um papel muito importante nestas negociatas todas em relação ao coisa. E percebe-se ainda mais que, afinal de contas, este papel que o Catar desenvolve, e nesta relação às vezes controversa mesmo com os Estados da região, e até com o próprio Irão neste momento, no caso do conflito, mesmo assim consegue manter-se num silêncio sem reagir a estas ações, porque afinal de contas acredito que parece que a questão vital estava ali e podia ser tocado melhor, foi não tocar, na verdade, que era para não tornar a situação mais complexa. O Catar é um caso muito interessante porque é uma expressão que é usada de um anão que dá um soco a um gigante, não é? Dizem punching above its height, não é? Portanto, ele está a dar um soco a alguém muito mais alto. Mas o que acontece com o Catar é que é um país tão pequeno, com pouca população e pouquíssimos recursos, se bem que recursos altamente estratégicos. E por causa disso ele coloca-se numa situação... e entre dois gigantes, que é a Arábia Saudita e o Irão regional, não é? Depois tem ali o Israel, tem Israel, não é pouca coisa. Assim. Mas mesmo em relação a Israel, o Catar sempre foi um país moderado. Então o Catar sempre ocupou aquela posição de país com o qual todos podem falar. Não é? Então ele conversava com os Estados Unidos, com o Irão, com Israel, com o Hamas, e tentava criar sempre uma ponte. Ele passava a mensagem de que, olha, eu estou aqui, eu sou teu amigo, eu sou amigo dele, eu sou amigo dele, nos vossos problemas eu não me meto, mas eu posso ajudar. E é uma estratégia que funcionou, só que eu acho também que a questão da escalada militar é algo que não pegou a todos de surpresa. Pois. Aqueles países do Golfo são países que estão muito alheios, se calhar tirando na Península Arábica, tirando o Iêmen, todos aqueles países são países que estão alheios a conflitos. Sim. Não é? Os conflitos acontecem fora, eles apoiam os grupos, não é? Mas tiram benefícios, mas agora o seu ambiente está sempre seguro. Pois, e era difícil, era impensável achar que nós pudéssemos ver Dubai a ser bombardeada, Doha a ser bombardeada, Bahrein, Manama a ser bombardeado. Era impensável que isto fosse acontecer. Mas, se calhar, em virtude também das lideranças que estão no poder, diz-se, por exemplo, que Benjamin Netanyahu já vinha tentando esta incursão há bastante tempo com a Casa Branca, mas que todos os presidentes, se calhar de Bill Clinton ou de Bush filho até esta parte, recusaram-se, inclusive o próprio Donald Trump. Pois. Mas desta vez, alguma coisa ali atrás aconteceu que fez com que Donald Trump avançasse. Pode ser o efeito do segundo mandato, pode ser que tenha havido alguma coisa de nível pessoal entre os líderes.
fala-se de alguma chantagem, de um desvio de atenção para questões de política doméstica. Quer dizer, alguma coisa aconteceu que fez com que se precipitasse em relação a um avanço para o Irão. E que foi, na verdade, até um avanço catastrófico. Porque, afinal de contas, nós... E houve um ensaio no ano passado. Sim, dos 12, 11 dias. Exatamente. Sim, pois, houve um ensaio no ano passado. Mas era suficiente para aprender e ver alguma coisa em relação à reação do Irão em relação a esta situação. E acredito eu que, para uma questão do Médio Oriente, não se pode pensar numa guerra que não possa tocar com os pontos de produção do petróleo, do gás e todos esses elementos, que afinal de contas é o ponto vital, não só para o Médio Oriente, para o mundo todo em si. A questão de recursos energéticos na região e dos canais de passagem dessas commodities e dos produtos daí derivados é muito mais complexa do que o Hormuz, se bem que o Hormuz é a bandeira, não é? Pois. Mas é muito mais complexa do que o Hormuz, porque se nós formos a ver, não é só 20% do petróleo que está lá contido. São cerca de, acho que 25% de produtos petrolíferos que passam por aquela região e 20% de gás natural liquefeito. Gás natural, sim. Não é? E existe uma alternativa, aliás, existem alternativas para o Hormuz. O problema dessas alternativas, e se calhar voltamos à questão de que ninguém esperava de que algum dia este ataque fosse acontecer, é de que elas não estão suficientemente testadas para garantir que, na eventualidade do Estreito do Hormuz estar bloqueado, fechado, essas alternativas possam automaticamente ser ativadas e fechar grande parte ou a totalidade das perdas que a economia mundial vai ter em termos de disponibilidade do recurso fora do Golfo. Mas existem o Iraque, que é o país que tem menos capacidade de armazenamento de petróleo, são apenas 6 dias. Está numa situação extremamente complicada. Apesar de ter tido até permissão do Irão para usar o estreito, não está a conseguir fazê-lo, porque depende de atores externos. E esses atores externos também estão impossibilitados de fazer esta... Mais até por causa da questão dos seguros. Os seguros de frete que dispararam por causa da situação no Estreito de Hormuz. Então, fazer passar um navio por ali é muito custoso por causa da questão dos seguros. Para além dos riscos. Para além dos riscos são os seguros que estão lá, sim. Então, o que eles optaram por fazer é usar caminhões tanque para transportar para o porto na Síria. E que está a conseguir escoar aí cerca de 700 mil barris dia. E já agora... haveria algum plano, algum projeto, se calhar, assim regional, de fazer passar pipelines por aí? Já tinha até passado em algum momento, já tinha acompanhado aquele projeto que envolvia a Turquia, Israel e até a Arábia Saudita, que era uma alternativa de fazer escoamento, passava pela faixa de Gaza, e por acaso argumentou-se há pouco tempo também era a razão para o conflito. Da faixa de Gaza, exatamente, que era fazer passar lá um pipeline, etc, mas entrava em choque com interesses dos palestinianos. E nós vimos aquela varredura toda. E agora olhamos para o Estreito de Hormuz como uma ponta, um cabo que não se tem como passar, não tem uma alternativa. Haveria aqui, se calhar, quem sabe, alguma proposta de por terra, abrir algum espaço, assim como, por exemplo, o Canal de Suez, abrir-se um espaço por onde se possa contornar o Estreito de Hormuz, assim pela Arábia Saudita, ou algum pipeline por algum lugar? Do gênero do Canal de Suez, não, porque tecnicamente e financeiramente seria um grande pesadelo. O próprio Canal de Suez é uma alternativa, sim, ao Hormuz, mas o Hormuz, pela sua dimensão, permite a navegabilidade de grandes navios. Estamos a falar dos ULCC, que é o Ultra Large Crude Carrier, que são navios com capacidade de transportar até 4 milhões de barris de petróleo. E eles transportam apenas crude, não produtos petrolíferos. O transporte via Suez, por exemplo, que já está a acontecer, é uma das alternativas. Eu falei do Iraque, mas os Emirados têm uma alternativa,
O que acontece, se nós formos a ver no mapa, se olharmos assim de longe, parece que o Estreito de Hormuz separa o Irão dos Emirados, mas na verdade não. Porque na ponta mesmo daquele corno do Golfo, nós temos o corno da África, vamos dizer que temos um corno do Golfo, né? sim. Daquela península, aquele território pertence ao Oman. Não tem contiguidade geográfica, mas aquele território pertence ao Oman. Então, os Emirados não têm acesso àquela pequena porção de terra que dá acesso ao estreito, mas eles têm acesso ao mar por via do outro lado, do Porto de Fujairah. E eles têm um pipeline que também permite transportar 700 mil barris até Fujairah e a partir daí para o oceano, sem passar por Estreito de Hormuz. A Arábia Saudita tem também pipelines com capacidade de 3 a 5 milhões de barris. O grande problema é que estas linhas não foram testadas. Então, até o porto, há um porto chamado Yanbu, do lado do Mar Vermelho, e que depois pode passar pelo canal de Suez para a Europa, ou por Bab el-Mandeb, que também é um ponto crítico. Provavelmente esta é uma oportunidade para os países, as monarquias, encontrarem ou fazerem estas alternativas funcionais. Sim. No caso do Iraque, o porto que está a ser usado na Síria, já havia um projeto de pipeline para aquele porto. Entretanto, como muitos projetos de pipeline que foram avançados, eles acabam ficando dormentes por causa de questões geopolíticas, questões financeiras, às vezes questões técnicas, pequenos conflitos, focos de instabilidade. Tudo isto acaba atrasando que alguns desses gasodutos e oleodutos venham... Mas também temos ali o Iêmen, não é? O Iêmen não é tão favorável. A Arábia Saudita esteve no confronto com o Iêmen, muito sério. A presença da Arábia Saudita foi marcante. E nós temos o Iêmen, que é aliado do Irão. Provavelmente possa perigar de alguma forma estas... Sim, os Houthis dominam a área do Iêmen, que está mesmo... portanto, praticamente metade do país, e é a área que está mesmo do lado do Mar Vermelho. Portanto, controlam também o Estreito de Bab el-Mandeb. E no passado já demonstraram capacidade de criar danos a navios mercantes que por ali passavam, de bloquear até certo ponto o tráfego. Desta vez não chegou a acontecer um bloqueio como tal, porque mesmo Hormuz debate-se muito a questão do bloqueio, mas o bloqueio, mais do que um bloqueio físico, como se alguém colocasse lá uma cancela, é um bloqueio de percepção. Nós falamos aqui dos seguros, os mercados reagem a esses estímulos, né? E quando há instabilidade, quando há ameaça, os mercados também reagem a isto e os preços sobem. Então, e o risco físico também já tínhamos falado. Então, o facto de, por exemplo, haver um só ataque em Bab el-Mandeb, já fica aquela percepção de que, olha, tudo o que está relacionado ao Golfo não pode sair nem por Hormuz, nem por Bab el-Mandeb. Muito bem. Quando nós falamos aqui destes efeitos da guerra, um dos aspectos que não se pode deixar de lado é a questão da especulação dos preços. A especulação dos preços sempre vai aparecer no mercado financeiro. Como é que se explica o fenómeno da amplificação dos preços depois deste fenómeno no Estreito de Hormuz? Uma coisa interessante aqui, talvez é importante fazer, contextualizar um bocadinho como é que funciona o mercado de petróleo, se calhar até fazer um paralelo com o mercado de gás natural. Que é para nós entendermos um bocadinho esses mecanismos de precificação a nível internacional, que depois são transferidos, né? Há um trickle-down até as economias importadoras, sobretudo. O mercado de petróleo é um mercado global. Por vários motivos. Primeiro, pela natureza do próprio recurso. O petróleo e os produtos petrolíferos, pela natureza líquida, eles são transportados por via de navios petroleiros a grandes distâncias. Então, isto faz com que exista uma maior competitividade do mercado. Qualquer um pode vender para qualquer um. Mais do que isso, é um mercado que está muito mais maduro do que o mercado do gás. Durante muito tempo, os produtores de petróleo desperdiçavam o gás porque era uma substância incômoda, brigava mais a exploração do que trazer benefício. Até que hoje,
o avanço que houve na tecnologia que permite explorar o gás a custos muito mais baixos já permite ter algum lucro, mas no passado o gás era só um irmão incômodo do petróleo que estava ali e que os produtores queriam ver-se livres o quanto antes. Hoje em dia, com a exploração do gás, formaram-se mercados regionais. Por quê? Por causa da natureza gasosa do recurso. Ele não é, na sua forma natural, ele não é viável para transporte a longas distâncias, só através de gasodutos, o que faz com que crie-se uma relação de dependência daqueles países regionais. Os que detêm o recurso acabam tendo um mecanismo de influência sobre os que não detêm. Nós vemos a Rússia ali na região da Europa, não é? A Europa toda depende do gás da Rússia, e criou-se sempre esta imagem de dependência, mas com o avanço da tecnologia e a possibilidade de liquefazer o gás, não é? Já podemos também transportar o gás através de navios metaneiros, mas ainda não temos um mercado global, até porque existem certos compradores de peso que não têm interesse no mercado global, porque, e quando digo não têm interesse, digo que eles preferem pagar mais caro pelo gás natural liquefeito, mas mantendo contratos de longo prazo e regulamentações fortes para prevenir que este gás natural liquefeito seja vendido em outras áreas do mundo. Do exemplo do Japão, do exemplo da Coreia do Sul, porque isto garante-lhes, são países que são muito dependentes do recurso, isto garante-lhes acesso ao recurso. É uma das questões centrais da segurança energética. Eu tenho acesso ao recurso. Para eles não lhes custa pagar um pouco mais, mas garantir que eles têm acesso ao recurso, do que, por exemplo, jogarem num mercado livre, em que o acesso ao recurso pode estar limitado, como é o caso do petróleo. Dito isto, o mercado do gás, apesar desta pequena brecha que o LNG veio criar, eu acredito que ainda vamos chegar à maturidade e à situação em que o petróleo se encontra agora, mas ainda vai levar muito tempo. Mas com o petróleo, devido à natureza mais livre do mercado, existem dois tipos de transações que são feitas. Uma é a spot, que é como o mercado em que nós frequentamos. Sim. Eu vou ao mercado, quero comprar qualquer que seja o produto, pergunto pelo preço, dizem-me o preço, se eu acho que é muito caro vou à banca seguinte, não é? Até eu encontrar o preço que eu esteja confortável para pagar e alguém que esteja confortável em vender-me aquele preço. É mais ou menos isto. E isto faz com que os preços acabem se autorregulando. Por isso é que nós temos os benchmarks, né, os preços de referência do petróleo a nível internacional, que são criados através desta dinâmica de mercado. Mas também temos os mercados de futuro, e é aí onde entram os brokers, os especuladores, que são indivíduos que não detêm posse de recurso. Em nenhum momento o recurso passa por eles. Então eles não têm navios, tanque, eles não têm armazém, eles não têm posto de produção, nem refinarias. O que eles têm é capacidade de negociar. Então eles vão ao mercado, eles compram o petróleo e vendem a um preço futuro para aqueles compradores que, querendo garantir também acesso ao recurso, fornecimento ininterrupto, estejam dispostos a pagar. Tudo consoante as percepções de mercado. Daí que é muito importante essa questão de hoje o presidente acorda, o Donald Trump acorda, vai às redes sociais e diz que hoje eu vou atacar o Irão, estamos a negociar a paz, por mais que o Irão chegue e diga, não, nós não estamos a negociar a paz. Mas a percepção que o mercado tem é esta, e isto tudo altera estes mercados, a forma como estes mercados funcionam. Okay? Mas no fim, acaba sendo sempre um mecanismo de regulação, porque mesmo os mercados de futuro estão associados aos preços do mercado spot. A ideia de que eu vou vender daqui a um mês melhor do que eu venderia hoje é que me faz fazer um contrato de fornecimento para daqui a um mês. E a ideia do comprador é que daqui a um mês eu vou ter o produto, se calhar até a um preço menor, dependendo da percepção também que o comprador tem, ou não, mas eu vou ter o produto, eu tenho garantia de acesso ao produto. Então há certo tipo de organizações que pela sua natureza necessitam, por exemplo, companhias aéreas, necessitam de garantir acesso ao produto. Uma garantia a longo prazo. Sim. E este é um contrato que é vinculativo. Então
é um contrato que deve ser honrado naquela data que está prevista. Sim. E, obviamente, é um negócio de alto risco, porque sendo vinculativo e eu comprando petróleo a 20 e vendendo a 15, estou a incorrer grandes perdas, mas também é um mercado que, por ser de risco, também tem alto nível de ganhos. E só um exemplo para esta questão de como é que os especuladores acabam manipulando o mercado. Se calhar até os nhonguistas. Os nhonguistas. Sim. Entre aspas, mas ok. Eu acho que temos um nhonguista. E é o exemplo que eu vou dar. No dia 23 de março, o presidente Trump anunciou para uma possível, se bem que nas palavras dele nunca é possível, sempre é definitivo, mas para uma possível calmia do conflito com o Irão, que estava tudo bem encaminhado, havia negociações em curso, etc. E os observadores do mercado foram fazer uma constatação de que exatamente 15 minutos antes da publicação do pronunciamento do presidente americano, foi feita uma grande venda de petróleo. Portanto, grandes volumes de petróleo foram vendidos 15 minutos antes. Então foi feita uma comparação, as vendas estavam muito baixas, 15 minutos antes houve um pico, voltou a baixar e depois voltou a subir muito mais na altura em que o pronunciamento foi feito. Então, é tudo especulação, mas isto é indicativo de que provavelmente alguém tinha conhecimento, se calhar até alguém ligado ao presidente Donald Trump. Nós sabemos que ele tem interesses. Tem informação privilegiada. Sim, para poder agir com antecedência em relação a certos... Tanto o preço do petróleo estava aqui, as vendas estavam aqui. Naquele momento ele faz a venda e rendeu 580, se não me engano, milhões de dólares. O volume de vendas foi de 580 milhões de dólares. Então, foi uma venda muito bem feita, porque a partir do momento em que o anúncio é feito, todo mundo corre para vender, porque a expectativa é de que o preço vai baixar lá no futuro. Todo mundo corre para vender e por causa disso há muita oferta e os preços começam a cair. Então isto quer dizer que esta guerra, de alguma forma, é preciso ler ela em outros meandros, numa outra perspectiva, neste caso uma perspectiva mais lá dos especuladores, porque na verdade lucram, há quem lucra nisto. E os que lucram mais geralmente nem são sempre, estão visivelmente no mercado a fazer a compra e venda direta, que muitas vezes vão depender da intensidade do conflito ou não. Há muita coisa que não está dita. Nós, se formos acompanhar as viagens do presidente Trump ao Médio Oriente antes da guerra, o tipo de negócios que foram fechados, quem se seguiu, o genro dele, o negociador confiado, o Witkoff. Não é? E sabemos que existem investimentos ligados a criptomoedas que foram feitos em nome dele, investimentos até nos campos de gás natural no Catar, uma oferta muito suspeita de um grande Boeing 747. Então, há muita coisa que não está esclarecida e que se calhar só daqui a 10 anos ou mais poderá ser esclarecida quando os investigadores aparecerem lá com mais Mas então nós ouvimos também o presidente americano dizer, olha, nós não temos nenhum interesse com a abertura ou fechamento do estreito. Então vocês podem comprar o petróleo, podem comprar o petróleo nas reservas americanas. Sim. Qual é o papel destas reservas em meio a uma situação desta natureza? Quando nós olhamos para os que produzem e fornecem ao mundo, estão nesta situação, e o presidente americano anuncia que quem precisar pode ir lá. Neste caso em particular, os europeus. Que eles podem comprar este petróleo lá e no lugar de comprar ele dá você que tem em abundância também, bem pertinho. Qual é o papel destas reservas estratégicas dos Estados Unidos? A respeito da Rússia, às vezes acabam comprando por via de terceiros. A Índia, por exemplo, é um dos países que refina petróleo russo e depois vende, e alguns países europeus acabam comprando. Mas as reservas estratégicas globais estão em torno de 8 mil milhões de barris. Parte desta na OCDE, através da Agência Internacional de Energia, e desta reserva da Agência Internacional de Energia nós temos cerca de 1,2 mil milhões de barris, dos quais a América tem
em torno de 450 milhões, 430, 450 milhões de barris e uma capacidade de até 730 milhões de barris. Essas reservas já foram usadas em tempos recentes, por exemplo, na invasão da Rússia à Ucrânia, começaram também a ser usadas, não é a primeira vez, se bem que houve um comprometimento da Agência Internacional de Energia, dos seus Estados-membros, de libertarem 400 milhões de barris para o mercado internacional. E isto vai sendo feito, não é de uma vez, mas vai sendo feito de forma faseada, acompanhando também a resposta do mercado. Os Estados Unidos anunciaram, ainda no mês de março, a disponibilização de 40 milhões de barris às petrolíferas. E no total, portanto, esta é a contribuição dos Estados Unidos para esse total, mas os Estados Unidos, esta é a reserva estratégica que eles têm, não é? Que são reservas que os Estados mantêm com vista a precaverem-se de situações de emergência, graves crises, porque já tiveram experiências na guerra de Yom Kippur, tiveram experiência na Revolução Iraniana e em outras situações, guerra do Golfo, 39, exatamente. Sim. Tiveram experiências, se bem que o nível de corte de fornecimento de petróleo desta vez é muito maior, mas por estarem preparados permitiu que tivessem essas reservas e pudessem colocá-las no mercado. E essa também é uma das razões que em várias partes do mundo ainda não se sinta o impacto daquilo que está a acontecer no Irão. E talvez não sintamos por muito tempo, porque ainda no final da tarde de ontem, né? Aqui no horário do Maputo, tivemos um avanço positivo. Desta vez parece que o presidente Donald Trump disse a verdade, que existem passos bem avançados para uma negociação, um cessar-fogo por 2 semanas. Vão se sentar em Islamabad, que é para tentar negociar. Não é ainda nada São 2 semanas ainda em inércia. Sim. Qualquer coisa pode ainda acontecer. Volta, Já dissemos que os mercados reagem não só ao que está a acontecer, mas à percepção do que pode acontecer. E infelizmente tivemos uma situação dos 11 dias no ano passado, foi pedido um cessar-fogo, mas, por exemplo, fala-se do papel de Israel nesta guerra toda. Dissemos que já vinham tentando convencer os presidentes americanos a atacarem o Irão há bastante tempo, não conseguiam, mas houve um lapso, uma gafe cometida pelo secretário de Estado americano numa entrevista em que ele disse que a única razão dos Estados Unidos terem atacado o Irão é porque eles tinham informação de que Israel haveria de atacar, e se eles não atacassem antes, vidas americanas estavam em perigo, nomeadamente nas bases americanas que lá estão. Então é difícil nós dizermos que é bom ser otimista. Na verdade é o único sinal, é o primeiro sinal de otimismo que nós temos desde que essa guerra começou no dia 28, mas não é nada garantido. O que se deseja é que sim, os mercados voltem a estabilizar para permitir que o produto possa voltar a sair, mas é preciso também vermos que nível de estrago é que foi feito. Eu disse inicialmente que não era só a questão de Hormuz, houve muitas refinarias que foram bombardeadas, houve muitos centros de processamento, petroquímicas, portos, não é? Tanques de reservas de combustível e de petróleo que foram bombardeados. É preciso fazer a avaliação do nível do estrago, é preciso perceber que centros de produção não vão conseguir voltar a funcionar a curto prazo, não é? Porque fechar, num caso como o Iraque, e só para fazer um parênteses, em toda a região, a Arábia Saudita tem uma capacidade de 65 dias de armazenamento, o Iraque tem 6. O segundo país depois da Arábia Saudita é o Catar, com 20 dias. Então, estão todos a correr contra o tempo. A Arábia Saudita é um pouco mais confortável, mas todos esses países estão a correr contra o tempo, porque chegar ao limite de armazenamento implica ter que parar de produzir. E parar de produzir não é só desligar um botão, não é amanhã voltar a ligar o botão e tudo volta a funcionar.
há muita coisa à volta Logística, daquilo, há muito muita grande, logística, há processos. empresas de fornecimento, há contratos, há funcionários, há seguros, há linhas de fornecimento, há matérias-primas, quer dizer, há uma série de coisas que estão envolvidas naquela operação, que fechar para reiniciar é praticamente É trabalhoso, é é mais trabalhoso. fácil começar um novo projeto do que Do que reiniciar um reiniciar projeto que com foi os danos interrompido. lá já foram dados. Então, nós vamos falar um pouco para os moçambicanos. Eles têm muito interesse em entender um pouco mais sobre estes assuntos. Queremos perceber um pouco em relação às implicações para Moçambique, principalmente quando falamos da redistribuição de combustíveis de Moçambique. Como é que um conflito que acontece no Médio Oriente, um estreito que fecha no Médio Oriente, afeta a redistribuição dos combustíveis em Moçambique? A situação de Moçambique já vinha complicada antes da questão do conflito no Médio Oriente, antes do Hormuz. Tivemos aí alguns episódios, alguns ligados à companhia de bandeira, outros mais generalizados. Sem esquecer também da guerra da Ucrânia e da Rússia, que também teve Ucrânia, teve sim, também o seu impacto. algum efeito, pois. Então, este é um problema que já vínhamos vivendo e as razões são diversas e se calhar ainda vão ser melhor conhecidas, mas podemos falar na perspectiva de segurança energética, podemos falar numa perspectiva mais generalizada de gestão e economia. O que acontece é que nas crises que nós já vivemos, com alguma sorte não foram duradouras, mas já tivemos algumas crises de combustível nos postos de abastecimento, filas enormes, não há diesel, não há gasolina, não é? Já tivemos situações de aviões que ficaram por terra. Quer-me parecer que sejam mais questões corporativas do que questões geopolíticas ou de crises internacionais, mas o que importa para o mercado energético é que não haja interrupção. Então, sob o ponto de vista de segurança energética, uma das definições mais comuns de segurança energética é fluxo ininterrupto da energia dos postos de origem ou dos mercados de origem aos mercados de consumo. Então, a partir do momento em que nós começamos a ter interrupções, é porque há algum problema. Isso tem que ser entendido. Uma das questões que pode estar a afetar o problema de combustível em Moçambique, obviamente é uma conjuntura económica Perturbada muito maior, sim. Que afeta não só o setor de energia, mas é um setor nevrálgico, Pois. do qual muitos outros dependem. Então é necessário dar-se alguma atenção a este setor. Mas uma das questões que eu dizia neste contexto econômico é ou está associado à crise de divisas. Não é a crise de divisas que o país está a enfrentar, e para qualquer importação que nós fazemos, nós temos que ter contrapartida para honrar com esses compromissos. Esta pode ser uma das componentes da crise que nós vimos vivendo. Agora, num contexto em que uma guerra desta dimensão em países estratégicos como estes, detentores de grandes reservas de recursos petrolíferos, produtores de 20% da produção mundial ou do consumo mundial, vai nos afetar ainda mais. Por quê? Porque nós estamos num mercado em que quem está em desespero é o comprador. Eu tinha dito no início que o portão do Golfo estava fechado. Não é como fechar Malaca. Obviamente que Malaca é importante porque leva estes recursos para os maiores consumidores que estão lá na Ásia. Mas existem vias alternativas, existem outras fontes de abastecimento que podem ser utilizadas. Existe um processo que é feito por algumas empresas, que é substituição. Então eu levo o petróleo daqui e eu, em vez de vender do outro lado do mundo, eu vendo aqui na região
pode não ser na região, mas num país mais próximo, se calhar com facilidade de acesso, não tenho nenhum nó de estrangulamento marítimo. E do outro lado, quem deveria fornecer ao meu consumidor aqui vai fornecer daquele lado. Então, existem esses processos, existem essas alternativas. Mas quando o produto não pode sair, é muito grave. E aquelas alternativas que nós falamos, talvez conseguem reduzir o estrago de 20% para 17% ou 16%, que ainda é uma porcentagem muito grande de escassez de produto no mercado internacional. Então, nós estamos num mercado em que a procura automaticamente vai aumentar. Talvez não de todos os produtos, porque durante muitos dias as companhias aéreas do Golfo, todas elas tiveram que parar. Mas não afeta só a eles, afeta as companhias em outros cantos do mundo, porque aquele é um ponto de trânsito. Então muita gente que ficou retida ali estava em trânsito para outros países ou ia apanhar outros voos e por aí em diante. Então isto acaba afetando e criando uma crise em vários cantos do mundo, e esta procura, por exemplo, pelo A1 reduziu, mas volta. Em algum momento ela volta porque é preciso compensar por aquelas perdas que houve, da mesma forma que houve no Covid. Mas diesel, gasolina continuam a ser procurados, e os países que dependem de importações acabam sofrendo mais por isso, porque demos exemplo do gás natural liquefeito, que países como o Japão, que têm poder de compra, vão comprar, mesmo a preços mais altos. E isto acontece também em situações como esta. Os países dependentes acabam pagando um pouco mais alto. É natural, há mais oferta do que procura, não é? Então quem tem melhores condições de comprar, vai comprar, e quem tem uma economia mais frágil vai ter mais dificuldades em ter acesso ao produto. As informações oficiais era de que nós tínhamos combustível até o final do corrente mês, final de abril. Sim. Então vamos perceber como é que isto vai nos afetar. Com esta dinâmica atual destas duas semanas, como é que isto Porque as 2 semanas... bem, antes disso, o Hormuz estava aberto. Até a França conseguiu fazer passar navios. A China tinha o caminho aberto. De uma estratégia diplomática, chefe do Conselho de Segurança, que acabou, na verdade, uma retórica que resultou em alguma coisa. Que resultou em ganhos para eles. O Iraque teve o acesso aceite. Foram questões financeiras que não permitiram com que eles conseguissem fazer a travessia, mas navios passaram. O Irão mostrou que quem passar sem o consentimento terá problemas. Alguns navios foram atacados. Outros não. Então, agora, a mensagem que o Irão passou é de que nós aceitamos sentar para negociar. O estreito está aberto, entretanto, eles deixaram uma ressalva. Coordenem com a Guarda Revolucionária do Irão para questões técnicas. Mas a gente sabe, em relações internacionais, que as questões técnicas às vezes são usadas para justificar interesses, não é? Então é preciso ter muito cuidado. O fluxo vai iniciar, temos a expectativa de que inicie, dependendo das dinâmicas lá no local, mas se calhar agora que estamos aqui a falar, já existem movimentos no sentido de começar a escoar o produto, também para aliviar aquelas reservas dos países. Mas eu vou insistir um pouco neste ponto. Olha, nós temos aqui uma dependência quase que total em relação aos recursos energéticos. Estamos a falar da gasolina, do diesel, do gás. Geralmente nós recorremos aos portos sul-africanos, recorremos ao Médio Oriente, a alguns fornecedores. Esta questão de Moçambique depender em todos os aspectos, e num contexto em que o mercado global está todo à procura do mesmo produto, e o nosso mercado interno mostra a falta de divisas. Haverá algum efeito significativo, mesmo que por 2 semanas haja alguma abertura, alguma coisa poderá mostrar alguma mudança a nível nacional? Eu quero crer que existe
consciência de que este é um setor extremamente importante e sem o qual a economia pode parar ou reduzir o seu passo drasticamente. E que por via disso têm sido feitos arranjos no sentido de garantir que nós consigamos honrar com os compromissos. É uma situação complexa, sim, porque com o estado da nossa economia e com a crise de divisas, qualquer alteração pode ser fatal. Porque, se calhar, o nível de preparação que nós temos é para um cenário normal de estabilidade. Uma subida de preços vai incorrer a um esforço maior da nossa economia. Mas gostaria de acreditar que isso está acautelado. Mas quando diz que nós dependemos de fora, há duas questões aqui. Em segurança energética fala-se do accessibility e do affordability. E do availability, que é anterior a esse. O availability são os recursos que estão disponíveis para serem explorados, é a disponibilidade do recurso. O accessibility, chamam dos 3 A's. O accessibility é o acesso ao recurso. E uma das questões aqui que nos afeta, Carmona, é o próprio acesso ao recurso, porque o petróleo, nós não importamos crudo porque não temos refinarias em Moçambique, é uma das questões que deixa-nos também fragilizados porque temos menos opções, mas os produtos petrolíferos que nós importamos vêm em cerca de 80% daquela região que está em conflito. Então, este é o primeiro aspecto, é que o acesso ao petróleo, os produtos petrolíferos que nós consumimos neste momento está quase que vedado. Portanto, se estava assim, hoje está. Então a passagem, sem esquecer que nós falamos que as refinarias, as petroquímicas, etc, foram afetadas. Então, é diferente de quem vai importar o crude e pode transformar ele em seu próprio espaço e qualquer outra coisa. Para nós, a questão é um pouco mais complexa. É mais complexa, porque nós não temos condições de receber crude de momento. Então, é 80%, significa que restam-nos 20%, não é? Que estão por aí disponíveis. Mas a questão é por quanto tempo nós teremos estes 20% e teremos capacidade de conseguir substituir estes 80% com outro petróleo que está disponível no mercado. Então, é essa a questão. É que do petróleo que estava disponível antes do ataque a Irão, hoje só temos 80%, mas os consumidores são os mesmos. São os mesmos. Que até intensificaram o consumo. Cada um procura criar reservas domésticas e praticamente a procura aumentou sobremaneira. Ontem o preço já tinha chegado a atingir 115, chegou a 116, o West Texas Intermediate, que é um indicador americano. O Brent, se não me engano, estava por aí a $109. Dos $70 que nós vínhamos vindo, 109, quer dizer, o pesadelo chegou, ainda não sentimos. Até ontem, não vou dizer até ontem, porque os preços já vinham subindo, mas tendo atingido este pico, ainda era uma expectativa. Hoje já é uma realidade, só que é uma realidade que vai levar tempo até nos afetar. Mas nós temos reservas até o fim do mês. Então, a forma como o mercado vai se comportar, isto é muito recente, mas a forma como o mercado vai se comportar daqui para frente pode nos trazer uma lufada de ar fresco. Entretanto, não sem as suas consequências. É possível que poderemos ficar durante algum período com shortage, com restrições, não é? E a crise mais recente não foi uma crise real, esta da semana passada, mas foi uma crise de percepção. E o grande problema é este, é que independentemente do que for acontecer nas negociações, independentemente de como o mercado internacional for a reagir a isto, já existe uma percepção. Hoje em dia, muitas teorias a circularem nas redes sociais, todo mundo tem acesso, os canais alternativos, YouTube, Facebook e por aí, e as pessoas fazem as suas leituras.
E basta uma mensagem de especulação a circular, uma mensagem de uma notícia falsa a circular, as pessoas já correm para as bombas. Ultimamente é normal sair-se 22, 23 na cidade de Maputo e encontrar-se filas nas bombas de combustível. Bombas, sim. Que era algo impensável. Não é? E qual é o efeito? O efeito é que mesmo quem não tem necessidade imediata está a ter a sua reserva estratégica na sua garagem, não é? Os Estados Unidos têm reserva de 400 milhões de barris, o mundo tem 8 mil milhões de barris, cada um de nós está a fazer as suas reservas em casa, não é? Dentro do seu carro. Então, é isso que está a acontecer. Não quero estar numa situação de não ter combustível e eu estar privado de ter acesso ao combustível. E é o que as pessoas estão a fazer. Depois surgem as mensagens para acalmar. Existe combustível, chegou um navio, já atracou, estamos em processo de abastecimento e por aí em diante, distribuição, mas o estrago está feito. A pessoa sai à rua, precisa de abastecer, se calhar tem um tanque já bem na reserva, chega às bombas, fechadas, não tem combustível. Há casos até de indivíduos que os carros acabam ficando sem combustível, parando, sim. Não porque não podia ter chegado, mas porque o acesso à bomba está impedido por outros carros que têm tanque a metade ou 3/4, mas que não querem estar nessa situação. Então a situação da ansiedade, ela é muito pior até do que a situação real. Ela antecipa danos que ainda não chegaram. Pois. E que podem nem chegar. Podem não chegar. Então, ouvimos, na verdade, que o governo ficou de subsidiar este combustível a nível nacional e que, de alguma forma, para dar uma estabilidade a todos os consumidores, desde o transporte público, aquele pescador artesanal, aquele que usa agricultura mecanizada, os mais diversos setores. A questão que vem é até quando, até que ponto o governo consegue subsidiar estes consumidores numa situação desta natureza em que nós estamos a atravessar nestes dias? Houve uma crise aqui em Moçambique, eu acho que foi em 2010, dos transportes. Os transportes. Houve uma subida generalizada de preços, mas manifestou sobretudo no setor de transportes. E o governo decidiu que haveria de subsidiar o transporte público. É interessante, eu trabalhei um tempo neste setor de transporte e houve um estudo que foi desenvolvido nesta altura em relação à melhor forma de subsidiar. Eu não vou dizer se o governo tem ou não condições de subsidiar. O que eu posso dizer é que numa economia que já está bastante apertada, subsidiar um setor ainda que bastante estratégico implica retirar de algum lugar. Então pode ser que tenhamos que apertar os cintos em outras coisas para conseguir subsidiar. Tudo vai depender da percepção do decisor no momento em que esta decisão for tomada. Mas é preciso também perceber a melhor forma de subsidiar. Na altura, o subsídio era dado a nível dos postos de abastecimento, a nível das gasolineiras. E isso teve um efeito indesejado, que é, por exemplo, em zonas fronteiriças, famílias dos países vizinhos vinham abastecer os seus tanques em Moçambique, que era mais barato, era um combustível subsidiado. Teve um outro efeito, é que mesmo quem não precisa de subsídio estava a ser subsidiado. Então, o indivíduo que tem um carro de alta cilindrada, o último modelo, que consome muito mais combustível, está a ser subsidiado. O mecanismo que foi encontrado naquela altura foi, através das tecnologias, subsidiar diretamente as companhias transportadoras. Existem esses mecanismos, é possível colocá-los em prática, que é para minimizar o efeito em determinados setores. Normalmente as decisões que são feitas neste âmbito é que setores devem ser priorizados, porque
todos os setores vão ser afetados. O setor produtivo vai ser afetado, mas o setor social, as famílias também vão precisar de apoio. Então, são decisões que têm que ser tomadas e que é possível tomar. Existe histórico de decisões que tenham sido tomadas, mas estamos a entrar na questão, no terceiro A da segurança energética, que é o affordability, a capacidade de pagar. E estes são custos que estão lá a nível do mercado internacional e são compartilhados pelas empresas do setor, mas que no fim acabam sendo passados para o consumidor final. E é aí onde entra a questão do subsídio. Não é? Então, Moçambique, quer ao nível macro, quer ao nível micro das famílias, vai conseguir, porque a questão do subsídio é que o preço do combustível não muda, o preço do petróleo, do crudo não muda. Não é? A única diferença é que quem está na base não vai sentir. E existem várias formas de se fazer. Uma das formas, por exemplo, de racionar o combustível, e às vezes é feita até de forma preventiva, é antes mesmo do preço subir, e com vista a mantermos as nossas reservas por algum tempo mais, subir-se o preço. Mas tem consequências sociais. Sim. Mas é uma das formas, por exemplo, de racionar o combustível. Significa que já nem todo mundo que estava a fazer fila nas bombas de combustível para abastecer vai lá. Vai realmente quem precisa. Se calhar começamos a andar mais a pé, andamos de bicicleta, andamos de transporte público. Já não sentimos falta da bicicleta. Porque sentimos o peso no bolso. Não é? Mas enquanto o preço continuar baixo, porque o subsídio tem isto, é um incentivo para o consumidor. Em todos os países, nos países ricos do Golfo é assim, nos Estados Unidos, enquanto a política energética deles continuar assim, é assim. Enquanto o combustível estiver baixo, nós vamos consumir. Nós não vamos racionar, não vamos poupar. Por causa da pujança financeira que estes países têm, eles conseguem manter reservas estratégicas, obviamente. No nosso caso já não é assim. O regulamento de petróleo fala de reservas permanentes de 6%, para gasolina, gasóleo, fala de até 6%, não é? Eu duvido que nós estejamos a cumprir com isto, estaria a cargo da Petromoc, e fala também de reservas estratégicas. Temos as reservas permanentes e as reservas estratégicas, que são o último recurso em situações de crises gravíssimas e dependem de uma decisão mesmo ao mais alto nível do governo para poderem ser utilizadas, né, ou disponibilizadas ao mercado. Mas é um caminho para qualquer país que queira preservar a sua segurança energética, é um caminho que é inevitável. Pouco ou muito nós temos que ter. Países como o Japão, por exemplo, o Japão tem 27 meses de reservas de querosene, 23 meses de diesel. Também é para um parque industrial. Um parque industrial. Fora as reservas estratégicas, essas são as reservas permanentes que o Japão tem. Mas, por exemplo, o Reino Unido tem reservas estratégicas por aí 38 milhões de barris, mas não tem reservas permanentes. Eles conseguem aguentar um mês. Mas é um país, comparado com o nosso, que é riquíssimo. Riquíssimo em termos financeiros. Não é? Sob maneira. Então, vamos terminar a nossa conversa com uma última questão. Que opções Moçambique tem? Sempre que se dá situações dessa natureza, que opções de resposta Moçambique pode dar a médio, ou a curto, a médio e longo prazo, considerando que também Moçambique está nesta rota para se tornar um Estado também com alguma relevância energética para o mundo, que afinal de contas já começamos a perceber alguns estados, a Ucrânia e alguns outros já começam a olhar para Moçambique com olhos de algum interesse por causa do seu gás e por conta destas crises que vão acontecendo. Alguns outros estados obviamente vão olhando para Moçambique com um pouco mais de interesse em relação a isto. Que respostas, que soluções Moçambique devia, pelo menos, trazer para sair desta situação de total dependência a curto, médio e longo prazo? Um minutinho, só antes de entrar na resposta a essa pergunta. A Carmona esteve aí a falar da relevância que Moçambique vai ganhando como detentor de recursos estratégicos, gás natural, que
também é um dos elementos já, da transição, no exatamente, processo da transição energética. está já a ser liquefeito, para além dos contratos regionais que temos, já está a ser liquefeito e exportado, mas que ainda vem aí o maior, a maior atividade de 2028 e 2029, se tudo continuar no ritmo atual. Vamos aumentar, se calhar até 2030, 2031, vamos aumentar A produção. a nossa produção e exportação de gás natural liquefeito em por aí 20 e poucos milhões de metros cúbicos, né? Agora estamos por aí 3,4. Mas e a Nigéria, a respeito disso, falamos do assunto da Rússia, que teve parte do seu gás natural liquefeito impedido de entrar na Europa. Agora estamos com o problema do Qatar. Há um projeto dormente, quando falamos de projeto dormente, há um projeto dormente na Nigéria de um pipeline que ia até a Argélia, depois da Argélia para a Europa, que já está a ser reativado. E, se não me engano, 60% já está completo. O projeto já foi no tempo da Líbia, de Muammar Gaddafi. Exatamente. Há muitos anos. Mas aí está, as questões vão acontecendo e porque está tudo bem do outro lado, ninguém dá importância. No momento da crise é que todo mundo corre para lá. Infelizmente, no Moçambique não seria possível termos gasodutos que vão até o norte da África, mas também por estarmos, pela nossa localização, podemos sempre exportar por via de metaneiros, estaria tudo bem. Mas o gás natural não substitui a nossa dependência pelo petróleo, infelizmente. E o petróleo representa cerca de 33-35% do consumo energético global, a nível mundial. Em Moçambique, se não me engano, são 21%. E é uma dependência bastante complexa e complicada, porque o setor de transporte depende quase exclusivamente do petróleo. Existem alternativas do gás natural comprimido, existem alternativas de veículos elétricos, etc. Mas isto é só para o transporte rodoviário, numa primeira fase. Já existem testes sendo feitos em outros setores. Já foi feito um teste, por exemplo, para a aviação civil, mas daí até transformar-se em algo comercial, até termos aviões comerciais a voarem, por exemplo, com painéis solares, é outra coisa. Mas já foi feito um teste, do ponto de vista técnico, tá? E o avião pousou em segurança, já faz alguns anos. Navios com velas modernas, sistema de energia eólica, também são questões que vão sendo desenvolvidas do ponto de vista de investigação, mas do ponto de vista de transformar aquilo em projeto comercial, se calhar ainda vai levar algum tempo até a gente ver. Então, o setor de transporte deverá continuar ainda dependente do petróleo por algum tempo. Do petróleo que nós importamos, 75% a 77% vai para o setor de energia e corresponde quase que a totalidade do consumo energético no setor de transporte. Quase 100% vem daí. Então é uma dependência que a gente vai manter, a gente não vai ter alternativa, o país não vai ter alternativa, mas existem outros setores como geração de energia ínfimo, 0,5% de eletricidade, setor industrial, também existe lá uma dependência de 20 e pouco por cento, e é possível ser substituído pelo gás natural, que já começa a acontecer, e a esperança é que se calhar em 5 ou 10 anos isto possa ainda aumentar. Mas algumas coisas que podem ser feitas, curto prazo, pode-se olhar para mercados de futuros, havendo condições para garantir acesso. Eu disse que aqueles consumidores que vencem na contingência de dificuldade de importar, podem olhar para mercados de futuros. Talvez pela forma como o processo de importação é feito em Moçambique seja um pouco difícil, mas se for invocada a cláusula de crise, não é? Já é possível, existe mais liberdade para os importadores poderem procurar o produto no mercado internacional e trazer para Moçambique. Mas numa situação de estabilidade, numa situação normal, é um processo centralizado através da Imopetro, existe um concurso público que tem que ser feito, então é um processo que ganha pela transparência e pela prestação de contas, mas perde pela flexibilidade. Mas
por exemplo, declarando a cláusula de emergência, pode ser uma via para se conseguir algum combustível. Obviamente, pode ter custos mais elevados. Se calhar agora é uma boa altura, depois da notícia, se os mercados reagirem de forma... Então, a expectativa de que o preço baixe daqui a algumas semanas, pode ser que o preço nos mercados de futuro também baixe e nós consigamos obter petróleo por preços um pouco mais baixos. Mas, obviamente, quem está lá, no âmbito da negociação, tem que sentir qual é a direção do mercado e ver se pode funcionar. Subsídio, se calhar, mas tem que ser muito bem pensado, tem que ser direcionado e com todos os efeitos secundários bem analisados, por forma a não criar situações críticas em outros setores, mas também garantir que haja essa continuidade do fornecimento do produto. Também estaremos a pagar mais caro, não como famílias, mas como país. Se calhar, a longo prazo, é olhar para o handbook de segurança energética, não é? Nós temos que diversificar a nossa dependência de energia. Não podemos estar dependentes em 80% de uma região do mundo que é tão volátil e tão susceptível como aquela. Estamos aqui numa sala, temos uma porta de saída, mas a segurança em outros contextos, não no nosso contexto, mas em outros contextos onde isto é relevante, é necessário, por exemplo, termos uma outra porta de saída, não é? E nós estamos agora dependentes de um petróleo que tem uma porta de saída, não é? Então temos que diversificar o acesso às fontes de energia, 80% é muito, temos que ter capacidade de refino internamente. Existe já alguma informação de que existe algo no papel, no plano, mas até a concretização, mas pronto, é a longo prazo, não temos como, é como se estivéssemos num veículo automóvel, a conduzir a alta velocidade, mas quando entramos no veículo não observamos as condições dos travões, não é? Quando decidimos acelerar não observamos as condições do piso, se há obstáculos à frente, e estamos numa situação em que o risco de embate é muito grande. Então estamos numa autoestrada e não temos o risco de embate é muito grande. Pois. Então a segurança energética diz que nós devemos nos preparar para crises. Mas não é só Moçambique. Eu dei exemplo. Agora os países já têm reservas estratégicas. Né? Falei de 8 mil milhões de barris a nível mundial. A China tem uma reserva não declarada. Por não ser declarada, nós também não podemos confirmar. Mas fala-se de 1,3 bilhões, bilhões sim, de barris de reserva estratégica. E os países estão preparados nesse sentido, mas não se prepararam em outros sentidos, como por exemplo vias alternativas, os pipelines que foram abandonados, etc. Então nós temos que ter essas vias alternativas, tanto de onde vamos receber o recurso, como de capacidade para refinar aqui internamente, e também temos que começar a tratar seriamente a questão das reservas estratégicas. Então o impacto desta guerra do Médio Oriente, ela é sentida, mas não de forma tão dura, mas ela é existente, é real, todavia para nós ela é praticamente percebida, é mais por percepção. Até o momento. Pode chegar. Então, esperamos que as coisas não se compliquem nos próximos dias. Portanto, muito obrigado, Dr. Richard Ahmed, por este momento, este dia de conversa que teve connosco sobre as questões energéticas. Quero também agradecer aos nossos internautas por terem estado atentos a esta conversa e muito obrigado, até a próxima.